eu vou falar sobre modelos cosmológicos e o porquê da mudança do modelo cosmológico. Assim, os antigos, lá os filósofos gregos, segundo a história, já ventilavam um modelo heliocêntrico no ano, tipo 200 a.C., em que o Aristarco de Samos, já ventilava este modelo. Ele era contemporâneo do Euclides, que é o pai da geometria, e de personagens importantes da história, Algum tempo depois, o Ptolomeu, no século I depois de Cristo, ele modifica toda a cosmologia. E, no entanto, não se tem relato de que ele teria sofrido perseguição ou algo do gênero. Então, o Ptolomeu, a base do modelo ptolomaico é a Terra maior e Sol e Lua orbitando a Terra. E, por ironia também, os planetas orbitariam a Terra. Então, tudo orbitaria a Terra, inclusive os planetas. Mas, no século já 17, 16, com o Copérnico e com os contemporâneos dele, tipo Tycho Brahe, Kepler, eles perceberam que o movimento, as órbitas dos planetas não eram absolutamente circulares, como o modelo ptolomaico afirmava, e que, de fato, os planetas visíveis a olho nu, são os 5 planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter, eles teriam órbitas levemente elípticas. A mais elíptica seria para Mercúrio, E que, ao perceberem isso, tanto é que o Kepler faz a sua primeira lei, afirmando que as órbitas dos planetas seriam elípticas. E ele inclui Vênus nesta órbita elíptica. Mas, no entanto, o Cláudio Ptolomeu afirmava ser circular. E o Nicolau Copérnico, ele volta ao modelo de Aristarco, afirmando ser o Sol o maior em tamanho, em raio, e que a Terra orbitaria o Sol e que planetas orbitavam o Sol. Nisto ele estava correto. Planetas, sim, orbitam o Sol. Mas o fato de Sol estar muito distante e ser imenso é discutível. E também o motivo para que o modelo de Cláudio Ptolomeu caísse é também a órbita, aliás, o movimento retrógrado de Marte, que no modelo geocêntrico também pode ser explicada. Então, realmente o problema voltaria para ser as órbitas elípticas e o movimento em torno do Sol. Assim também, o Vênus é uma pedra no sapato do modelo, heliocêntrico, porque, de fato, ele teria que ter uma visibilidade, na sua... ou a 0 grau, ou seja,
ele evoluindo, né, para a elevação máxima ou mínima, quando passa pela menor elongação, então ele é visto num período irregular de tempo, e que para o modelo heliocêntrico teria que ser em mesmo período, sendo visto de manhã ou sendo visto à noite, o que na realidade não ocorre. Então, para um modelo, né, que afirma que Vênus tem essa excentricidade de 0,006772, o seu comportamento não condiz com o que a teoria heliocêntrica afirma para a excentricidade dos planetas. Então, eu já falei do Copérnico, né, de 1743 a 1543, que foi a morte do Copérnico. Assim, em 1582, é promulgado os calendários pelo Papa Gregório. Ao mesmo tempo, também se admitiu o novo modelo como correto, né? Uma coisa implica na outra. A mudança dos calendários e a mudança do modelo estão intrinsecamente ligados. Aí, novamente, né, o modelo, e vamos falar da geometria. Da geometria, ela tem que contextualizar e respaldar um modelo cosmológico. No entanto, o modelo heliocêntrico, ele calcula a convergência dos raios solares a partir do raio, ou seja, raio 2 vezes diâmetro, do diâmetro da Terra. E, no entanto, uma função cotangente, uma função matemática, a função cotangente, ela inviabiliza isto. Então, quando o modelo afirma que o cálculo da convergência se dá pelo raio diâmetro, ele está assassinando a matemática, porque não poderia haver convergência a partir do raio diâmetro. Eu falo raio diâmetro porque para a pessoa saber que eu estou falando do diâmetro, dos 180 graus de uma esfera. E 180 graus de uma esfera é também o seu diâmetro. Então, matematicamente, o que teria que ocorrer? Os raios partindo da convergência, né, de 90 graus e de 270 graus, que seria exatamente o diâmetro de uma esfera, não poderia haver convergência, e sim os raios teriam que ser paralelos, absolutamente paralelos, né? Assim fica errôneo o cálculo da ciência de convergência para 0,53 graus. Então, assim também, né, o modelo tem que ser revisto. Por que eu falo dos modelos, eu contesto o modelo e tudo mais? Eu faço isso porque, primeiro, que eu percebi o erro. Percebendo o erro nos modelos, eu sou obrigada também a mostrar os erros e a possível solução. Então, eu faço isso primeiramente por amor à astronomia, por amor à verdade
porque sem verdade não tem por que lutar por alguma coisa, né? Então, eu primo pela verdade, eu primo pela modificação do modelo astronômico baseado em lógica, baseado em matemática, que muitas coisas, né? Eu também temo pelo futuro da humanidade, em que muito se fala de mudanças climáticas, mudanças comportamentais, né? Que ditaria uma nova era, uma nova ordem mundial, uma nova concepção, e que está equivocada. Se o modelo está errado, todas essas previsões com relação a ele, previsões às vezes até catastróficas, que é justo o contrário. Eu, analisando o experimento de Eratóstenes, eu observo que a precessão da Terra já diminuiu 0,78 graus. Então, né, no caso 24,05, que é a latitude de Assuã, que lá teria sol exatamente a 90 graus, né, no meio-dia solar, né, lá no hemisfério norte. Então, e hoje já não tem. Hoje, em Assuã, se fizer o experimento de Eratóstenes, vai ver que tem uma sombra de quase 1 grau. Então, isto que determinou, não só isso, eu iniciei por perceber que o eclipse lunar teria que ocorrer em um tempo maior, né, do que de fato ocorre. Então, isso veio me trazendo a outras suspeitas, né, a outras indagações que eu vim fazendo e me pautando, óbvio, né, em experimento, em o que a astronomia afirmava, em a lógica, a matemática. Então, eu vim me pautando em todas essas coisas. Assim como é absurdo para o modelo heliocêntrico, de fato, no experimento de Eratóstenes, a sombra zerar num raio ínfimo, né? Muito pequeno. É um raio, pelo que me parece, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu observei no estelário. Então, de fato, a sombra zera em torno de 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouquinho, ou seja, 0,01 grau na Terra, e que para um Sol imenso, né, um Sol de 696 mil quilômetros, ele teria que zerar a sombra num raio também imenso na Terra. Um raio que eu falo é um raio-espaço. Um raio-espaço imenso na Terra. Se a convergência solar é, de fato, num raio ínfimo, logo o Sol tem que ser pequeno. Ele não pode ter as dimensões que o modelo afirma, que para isso 1 grau do Sol, ou 0,53, que também não é 0,53, seria 0,31 graus de convergência. Então, 0,31 de um Sol de 696 mil quilômetros teria que abranger um trópico, praticamente um trópico. Então, isto não ocorre numa cidade
pequena e entre duas cidades pequenas, uma vai ter sol na elevação de 90 graus e a outra não terá. Então, isto é incompatível para um sol imenso. Para o sol imenso do modelo, ele teria que zerar a sombra em todo o raio da Terra, para corresponder a 0,53 graus do Sol. Então, eu já falei exaustivamente sobre essas coisas, né? E é chato, é chato. E eu faço por amor, eu não ganho nada com astronomia. Então, eu faço apenas porque eu primo pela verdade. E a verdade está sendo ocultada de nós. Está sendo repetido um modelo, né, lá medieval, e que hoje já não corresponde à realidade. Não corresponde a um experimento milenar do Eratóstenes, que prova justamente o contrário, que apenas um sol pequeno é capaz de produzir o que o experimento produz. Tá ok? Podem me contestar.